Uma boa noite a todos. Que alegria estarmos juntos novamente para o estudo do ESD. Hoje, no capítulo do livro 4, Livro dos Espíritos, Esperanças e Consolações. O seu capítulo 1 fala das penas e gozos terrestres. Eu trouxe essa imagem porque esse capítulo é que vai dizer sobre felicidade e infelicidade relativas. A nossa busca, sempre por felicidade e toda a esperança e a consolação que a doutrina traz para nós no entendimento sobre tudo que vivemos neste planeta. Então, colocamos o nosso pensamento agora nas luzes do Divino Mestre, buscando o amparo da espiritualidade amiga que coordena os trabalhos e os estudos, que esteja conosco, nos intuindo, abrindo nossa mente e o nosso coração para este tema tão importante, que possamos fazer uma reflexão e ampliar o nosso entendimento cada vez mais para o nosso caminho de evolução e pela busca realmente da esperança e da consolação, graças a Deus. Então nós começamos o nosso estudo de hoje. Hoje, então, falaremos das questões 920 a 933 do Livro dos Espíritos, do capítulo 6 do Evangelho segundo o Espiritismo, o Cristo Consolador. Traremos um texto do Céu e Inferno, seu capítulo 3, que fala sobre céu, e o livro Sinal Verde, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Todos fazem parte do nosso estudo de hoje. Então, a questão 920 traz a pergunta: se o homem pode gozar na Terra uma felicidade completa? A tão sonhada, a tão buscada felicidade, não é? E a resposta é a que a gente já sabe que não, pois a vida lhe foi dada como prova ou expiação, mas dele depende abrandar os seus males e ser tão feliz quanto se pode ser na Terra. E aqui entra aquela questão do capítulo, que é felicidade e infelicidade relativas, para dizer que na Terra, no nosso planeta, diante das nossas imperfeições e das vicissitudes humanas, não dá para a gente ser feliz, porque a gente não entende a felicidade, a real felicidade. A gente busca muitas coisas efêmeras, pequenas, ilusórias. Então, quando a felicidade repousa em coisas que não são reais, que são pequenas diante da grandiosidade da vida, então ela fica relativa. E a infelicidade também é relativada, porque é um estado em que eu me sinto naquele momento ou em outro momento. Não é uma constante, porque à medida em que eu evoluo, essa infelicidade acaba. A questão 921, concebe-se que o homem será feliz na Terra quando a humanidade estiver transformada. Já que a gente falou aqui que precisamos conquistar as virtudes e ter o entendimento que vai nos dar uma sensação de felicidade, Mas enquanto isso, enquanto a Terra não, enquanto nós não somos melhores, enquanto isso não se verifica, poderá conseguir uma felicidade relativa? O homem é quase sempre o obreiro de sua própria infelicidade. Então, a felicidade relativa existe, mas na medida em que eu contribuo para essa minha felicidade também. Praticando a lei de Deus, de muitos males se livrará e proporcionar a si mesmo felicidade tão grande quanto comporte a sua existência grosseira. Diante de uma existência feita a nossa, com tanta dificuldade, a gente julga, a gente cobra, a gente espera, a gente faz o bem de uma forma tão limitada, a gente custa para entender os nossos sentimentos e a gente atropela os sentimentos dos outros. Então, diante desse quadro, a gente tem uma felicidade que é relativa. Por isso, ele sempre comenta sobre isso. E que nós somos os causadores de nossa infelicidade. Isso também vem esclarecendo sempre para a gente,
O livro Céu e Inferno também traz um texto nesse mesmo sentido, que a felicidade está na razão do progresso realizado. Então, quando entendemos o bem que estamos fazendo, sabemos nos colocar com bondade, com justiça, com fraternidade, a felicidade acontece dentro de nós. Então, dessa maneira, entre dois espíritos, um pode não ser tão feliz quanto o outro unicamente porque não tem o mesmo adiantamento moral e intelectual, sem haver necessidade de cada um se encontrar numa região diferente. O que a gente está dizendo é que às vezes eles estão no mesmo lugar e um é feliz e o outro não é, exatamente por aquilo que ele entende. Quando entendemos as coisas, né, de longe, assim, de uma visão ampliada, a gente vê o que é passageiro, o que é perene, o que vai se resolver lá na frente, e eu diminuo o meu desespero. Eu aumento o meu ânimo quando eu entendo o meu futuro como um ser espiritual. E até dar um exemplo aqui, falando de duas pessoas que estão num evento musical. Então, a música toca igual para as duas, mas uma consegue viajar naquela música, consegue entrar naquele mundo sensível do autor, do compositor, e se sente feliz, sente a sua alma mais leve, quase que flutua quando ouve uma música tão bonita. E a outra pessoa está no mesmo local, ouvindo a mesma sonoridade, e pode não sentir nada, pode não achar nem bonita a música, pode não achar nem que lhe eleva a alma ou o coração. Isso diferencia uma pessoa de outra, a forma como ela se desenvolve. E a gente vai ver também que não se trata de dinheiro, nem de riqueza, não se trata só de inteligência. É moral e intelectual. Praticamente são dois caminhos, né, que o ser humano faz no seu desenvolvimento. O progresso espiritual é o resultado do próprio esforço, mas como todos são livres, podem apressar ou retardar o progresso. Como artífices do próprio progresso, o são também de sua felicidade. E é disso que fala a cada um segundo as suas obras. A cada um vai ter uma sensação melhor, vai se sentir bem de acordo com aquilo que faz. E vamos além, de acordo com aquilo que pensa, de acordo com aquilo que deseja para o outro, de acordo com aquilo que trabalha para conquistar. Isso também faz parte. E quando a gente fala o que é felicidade? É enxergar, responde o cego. É ouvir, diz o surdo. É ser rico, afirma o pobre. É desfrutar de posição social e conforto, proclama o ambicioso. É encontrar a pessoa certa, aspiram outros. Essas respostas exprimem o nosso hábito de condicionar a felicidade à concretização de sonhos ou à satisfação de necessidades. Em geral, de necessidades materiais, não é? E, em geral, daquilo que ambicionamos apenas nessa vida, apenas nesse momento, apenas numa ilusão de um desejo material. Quando a gente deseja que esteja tudo bem, mas a gente não cresce, a gente não realiza esse estar tudo bem, a gente acaba pulsando com as nossas dificuldades. As coisas não estão bem por nossa causa. Nós não conseguimos essa harmonia espiritual, né, que a gente precisa para ser feliz. A gente fica patinando em coisas que quando a gente vê escorre pelos nossos dedos e a felicidade é perdida num piscar de olhos. O Livro dos Espíritos faz uma colocação que deixa isso que a gente está falando bem claro. O homem carnal, mais preso à vida corpórea do que à vida espiritual, tem na terra penas e gozos materiais. A gente acha o que é bom e o que é ruim apenas na matéria. Sua felicidade consiste na satisfação fugaz de seus desejos.
sua alma constantemente preocupada e angustiada pelas vicissitudes da vida, se conserva numa ansiedade e uma tortura perpétuas. O futuro nem chegou ainda e a gente tem uma ansiedade de entender, de querer, de saber. A morte o assusta, porque ele duvida do futuro e porque tem que deixar no mundo todas as afeições e esperanças. O apego, faz esse sofrimento também. E aí ele vem falar que o homem moral, aquele que desenvolve espiritualmente, que se coloca acima das necessidades fictícias criadas pelas paixões. E ele já nesse mundo experimenta gozos que o homem material desconhece. A moderação de seus desejos dá ao espírito calma e serenidade. Não é uma questão de penitências duras, de passar aflições e necessidades, a gente buscar, achar que está certo a gente sofrer. Não se trata disso. Se trata de entendimento. Se trata de que a gente entende as nossas dificuldades, as nossas limitações. Então, a gente não se coloca uma cobrança muito pesada. E, consequentemente, sobre o outro também. A gente não cobra tanto da vida, nem cobra tanto do outro. E a gente começa a entender que tudo é passageiro, não é? Então, traz calma e serenidade, porque vai passar. Porque as coisas vão acontecer e a gente vai aprender, porque o futuro vai chegar com a evolução. Ditoso pelo bem que faz, não há para ele decepções, e as contrariedades lhe deslizam por sobre a alma sem nenhuma impressão dolorosa deixarem. Então, o dano causado é pouco, é mais ameno, porque ele entende, porque a compreensão, a tolerância é maior, então não dói tanto. Acontece os problemas, acontece as decepções, sim, mas quando isso não nos domina, a gente se sente bem. E essa sensação é uma paz interior conquistada, da nossa consciência também espiritual. A questão 933, se é o homem em geral o artífice dos seus sofrimentos materiais, sê-lo-á também dos sofrimentos morais? Porque a gente não fala só do sofrimento, a gente fala de tudo, de depressão, de tristeza, sabe, da mágoa, da raiva, do ressentimento, da falta de perdão. E aí a resposta é essa mesmo, mais ainda, pois os sofrimentos materiais são às vezes independentes da vontade. Enquanto o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, enfim, constituem torturas da alma. São as nossas imperfeições. Quanto mais egoísta, quanto mais a gente cobra do outro, a gente quer estar certo, quer ser melhor, isso é a parte de orgulho e de egoísmo. Mais a gente fica aflito, mais a gente se angustia e sofre. Para aquele que sofre desses males, os objetos de sua cobiça, do seu ódio, do seu despeito, se erguem diante dele como fantasmas, que não o deixam em paz e o perseguem até no sono. Está falando da vaidade, da arrogância. Então, quanto mais eu busco nesse tipo de coisa, mais eu sofro. Com essas paixões, o homem cria para si mesmo os sofrimentos voluntários. O Espiritismo, ele ainda amplia a nossa visão e também traz um alerta. Diz que a respeito das penas e dos gozos que a gente vive nessa vida, que quando diz que os sofrimentos podem ter uma causa na vida presente ou fora dessa vida. Isso é uma colocação que o Espiritismo traz, mas muita atenção, porque isso não é uma muleta. Isso não é uma desculpa e cabe a cada um de nós interrogarmos friamente as nossas consciências sobre todas
as nossas vicissitudes e decepções da vida. Remontemos as nossas atitudes, pensamentos verdadeiros e vejamos se muitos não são consequência natural do nosso caráter e do nosso proceder. A gente não pode colocar a culpa numa vida passada de tudo. Muitas vezes a consequência é do hoje, é da nossa própria atitude. Se não reclamamos sendo vítimas de nossa imprevidência, de nosso orgulho e de nossa ambição, e se não nos perdemos por falta de perseverança e por atitudes intempestivas e sem nenhuma bondade. Queremos, mas as nossas atitudes não são de bondade, não são de esforço para nos melhorar. Quantas doenças e enfermidades decorrem de nossa intemperança e dos excessos de todo tipo. Então aqui cabe uma reflexão e um alerta, porque todos nós temos que prestar muita atenção, na verdade, no nosso comportamento. E tem um texto aqui que eu preciso compartilhar aqui com vocês, porque tem tudo a ver com o que a gente está falando aqui. Ele vem falar de fantasia e realidade, porque quando nós somos espíritas, às vezes a gente acha que só a presença nossa já resolve as questões. A gente é muito ilusório e muito pequeno, então olha que interessante. Ao contato do ambiente balsâmico, sobre o efeito da palavra amiga, de dedicados orientadores, experimentando o benefício do passe aplicado por especialistas, sentimos-nos reanimados e regressamos ao lar, qual se houvéssemos recebido poderosa medicação. Mas, em breve, nos distanciamos da tranquilidade e dizemos muitas vezes, é o nosso karma. Mas semelhante raciocínio nem sempre é admissível. Assim como o distúrbio da digestão é antes consequência do excesso alimentar do que sintoma de um mal. Assim como a glutoneria é fator de desequilíbrio orgânico, a intemperança mental é porta aberta para a invasão das sombras. Por isso, a autoanálise é sempre importante. Nem sempre nos preocupamos com essa questão, e quando o fazemos é de forma distanciada da realidade. Hoje não me sinto bem, costumamos dizer. Devemos ter feito algo errado ontem. Pela manhã, não esqueci a oração. Estudei o livro dos Espíritos com atenção. Li muitas páginas, mas depois acabei discutindo com o vendedor, porque ele pretendia me impor uma mercadoria inferior por alto preço. Deixei bem claro que eu não sou bobo. Dediquei-me ao serviço no escritório. Durante todo o dia, fiz bem a minha função, mas vi os desocupados no corredor e acabei chamando a atenção por causa da conversa que estava me atrapalhando. Afinal, eu preciso manter a ordem. À noite, claro que compareci ao serviço mediúnico. Como é importante! A palestra do orientador foi magnífica. Quantas lições, quanto aprendizado! Após a reunião, encontrei alguns companheiros e tive que falar a respeito de um outro. Alertei, porque se trata de uma pessoa mesquinha, que não merece nenhuma confiança e nem respeito. Mas afinal, que terei feito eu de mal? Para ver como nós somos pequenos, como nós nos iludimos com as falsas verdades que nós nos colocamos. E como é importante refletirmos sobre tudo isso.
Kardec faz um comentário que o homem compenetrado do seu destino futuro não vê na existência mais do que uma rápida passagem. Essa é uma consciência ampliada, não é? É como uma parada momentânea numa hospedaria precária. Temos o nosso corpo físico para uma passagem por este planeta, pelo qual nós aprendemos, sofremos, mas aprendendo. E aprendendo, nos tornamos melhores e ficamos mais felizes. Ele se consola de aborrecimentos passageiros numa viagem que deve conduzi-lo a uma situação melhor. Essa seria uma consciência de entendimento dessas esperanças e essas consolações que a doutrina traz para nós. Todos chegaremos à perfeição. Não há por que a gente estacionar tanta angústia, tanta ansiedade, tanto medo do futuro. Mas cabe a nós todos muita atenção. O capítulo 6, o Cristo Consolador, Espírito de Verdade, diz: não procureis a força e a consolação, pois o mundo é incapaz de dá-los. Acontece que nós buscamos de uma forma errada. O mundo não é capaz de nos dar a felicidade. Deus faz a vossos corações um chamado supremo. E o Espírito de Verdade diz para nós: escutai-o, amai e orai. Amai os vossos irmãos. Orai, pedi e obtereis. Deus consola, dá força aos que pedem. Como a oração é importante. Quando fala das consolações, como orar consola nossa alma. O sentimento do dever cumprido vos dará a tranquilidade de espírito. Lembra do esforço que a gente faz para nos tornar melhor? Isto é consolador. A gente está se esforçando e a gente vai dando os passos pouco a pouco. O coração se tranquiliza, a alma se acalma e não há mais desânimo, porque o corpo é menos atingido pelos golpes recebidos, quanto mais fortalecido se sente o espírito. Então, felicidade se trata de fortalecimento espiritual, se trata do estado de alma, e infelicidade relativa, porque tudo passa, porque nós vamos evoluir, nós vamos chegar à felicidade completa que somente os espíritos superiores podem sentir, porque já entendem tudo, já sabem tudo, não se aborrecem com nada, o amor para eles é a tônica universal. Então aí sim a felicidade é completa. Mas nós, no nosso planeta, também alcançamos algum tipo de felicidade, que é interna também. O livro O Sinal Verde, de André Luiz, psicografado por Chico Xavier, tem um capítulo que chama Em Torno da Felicidade. E diz que a felicidade pode exibir-se, passear, falar e comunicar-se na vida externa. Mas ela reside mesmo com o endereço exato na consciência. Esse estado de alma, de dever cumprido, né, de bem realizado. Amor é a força da vida. E o trabalho vinculado ao amor é uma usina geradora de felicidade. Daí a nossa fonte. É dela que temos que beber para nos tornarmos, nos sentirmos felizes. Felicidade é um sentimento. Se você parar de se lamentar, notará que a felicidade está chamando o seu coração para uma vida nova. Quando o céu estiver cinza, a derramar em chuva, medite na colheita farta, que chegará do campo e na beleza das flores, que surgirão no jardim. Isso para a gente entender o sofrimento como uma forma de aprendizado. E que se tiver uma tristeza, que se tiver uma dor, e se as coisas estão acontecendo de uma forma difícil para nós, se essas coisas nos deixam com muito medo e com muita apreensão, a gente poder entender que depois da tempestade vem a bonança, de que isso vai nos impulsionar e a gente pode com certeza se sentir melhor, mais feliz. E
Quanto mais a gente compreender isso, melhor vai ser para nós. Ele sempre vem trazendo algum texto, né, que corrobora com tudo que está no livro dos Espíritos. Então, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, nas instruções dos Espíritos, tem uma parte que fala que a felicidade não é deste mundo. E olha que interessante, nem a riqueza, nem o poder, nem mesmo a florida juventude são condições essenciais à felicidade. Nem mesmo reunidas essas três condições tão desejadas. E muitas vezes a gente pensa, né, que se eu tiver isso, se eu tiver aquilo, isso é muito claro. Favorecidos ou não pela fortuna nesse mundo, por mais que faça, cada um tem a sua cota de sofrimentos e de decepções, de onde se chega à conclusão de que a Terra é lugar de provas e expiações. Como vem falando já no livro dos Espíritos, né? E como a doutrina sempre fala para a gente, é por esse motivo. Se o homem ajuizado é uma raridade neste mundo, o homem absolutamente feliz jamais foi encontrado. Então nós temos momentos felizes, nós temos momentos de satisfação, mas a felicidade completa, justamente pela nossa dificuldade humana de viver, ela não se encontra nesse planeta. O que se considera felicidade na Terra é tão ilusório que muitas vezes um ano, um mês, uma semana de satisfação completa vira uma série de amarguras, decepções para o resto da existência. Para a gente refletir como a nossa atitude é imperfeita e como a gente vivencia essa felicidade com muita destruição à nossa volta e sem visão, justamente pela nossa dificuldade, né? Pelo orgulho, pelo egoísmo, tudo isso que a gente precisa vencer. Ainda, neste mesmo texto, ele traz sempre o consolo, porque aqui a gente fala, né, das esperanças e consolações. Todavia não pensais que a terra esteja destinada para sempre a ser uma penitenciária, como se fosse uma prisão de sofrimentos, não é? Não, certamente. Dos progressos já realizados, podeis facilmente deduzir os progressos futuros, e dos melhoramentos sociais conseguidos, novos e mais fecundos melhoramentos. Nós temos esse olhar sempre crítico, sempre negativo, que é o nosso olhar materialista. Mas muito já vem acontecendo porque estamos todos sobre a lei do progresso. E disso não podemos esquecer na hora do desânimo. Então, como a doutrina abre para a gente esse outro olhar, a instrução diz assim: assim, pois, meus queridos filhos, que uma santa emulação vos anime, e que cada um de vós se despoje do homem velho. Deveis todos consagrar-vos à propagação desse espiritismo, que já deu começo à vossa própria regeneração. Corre-vos o dever de fazer que os vossos irmãos participem dos raios da sagrada luz. Mãos, portanto, à obra, meus queridos filhos, que nesta reunião solene todos os vossos corações aspirem a esse grandioso objetivo de preparar para gerações porvindouras um mundo onde já não seja vã a palavra felicidade. Cabe a nós essa preparação. O nosso entendimento é ampliado. Aqui no nosso estudo de hoje, a gente está vendo tudo que o Espiritismo aplica, tudo que ele nos mostra, tudo que esclarece. Então, nós temos essa luz da doutrina nas nossas mãos. Então, essas são sementes que podem consolar, que podem trazer um futuro melhor dentro da sabedoria que cada um busca, dentro dessa melhora que todos nós procuramos sempre,
dessa reforma íntima, de tudo isso que a doutrina sempre fala para a gente, trabalhar na nossa própria regeneração. Então encerramos as nossas reflexões de hoje sobre esse tema e eu trouxe um poema de Maria Dolores chamado Agradecimento. E ele diz: Senhor, agradeço o clima da alegria a que tua bondade nos conduz, os brindes de ternura que nos deste e as palavras de luz. Agradeço-te o campo de trabalho em que me renovas a noção de valor. Fizeste-me enxergar em minha própria vida a fonte de serviço a meu dispor. Agradeço o remédio que me estendes para que eu possa agir, sendo mais forte para ser mais útil em demanda ao porvir. Agradeço o ambiente em que me acolhes, onde aprendo a servir e onde posso cantar, resguardando-me em tudo, o júbilo bendito de que me encontro no meu próprio lar. Mas acima de tudo, estou feliz, porque me deste as mãos, fazendo-me sentir que a luz do amor existe e que na luz do amor todos somos irmãos. Então, meus queridos amigos, encerramos o nosso estudo de hoje nessa felicidade da calma, da renovação do pensamento, colocando nosso sentimento de tranquilidade diante dessas belas palavras, diante do nosso estudo de hoje, o nosso empenho e o nosso entendimento de que estamos sim num planeta de provas e expiações, mas que podemos amenizar, que podemos buscar, nos esforçar, como sempre fala a doutrina, e agradecer, porque tudo que vivenciamos, de alguma forma, caminha conosco para o nosso bem. Agradecemos pela oportunidade do estudo. Finalizamos então o nosso tema de hoje, dando graças a Deus. Fiquem com Deus e até o próximo estudo, até o nosso próximo encontro.